E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast Stars League. Eu fiquei muito feliz aí que parece que a galera ouviu o primeiro episódio. É, a Confusa pra mim é um passatempo, um hobby muito legal, né? Eu sempre pirei nesses negócios aí de futebol, né? De criar jogadores inventados, tal, ligas inventadas, e a Confusa ela meio que a só trouxe a existência nessa imaginação. Então eu gosto muito da Confusa, dedico uma parte do meu tempo para fazer essas coisas, e esse podcast também é algo que eu tinha vontade de fazer e agora estou conseguindo fazer. Então, para esse segundo podcast eu separei aqui 3 assuntos, tá? Fazendo um pouquinho mais organizado que o outro. Primeiro, eu vou tratar sobre a confiança dos times nos técnicos atualmente, tá? Então, passando aí os 16 times que estão na Stars League e a confiança que as diretorias têm nos treinadores. Segundo, nós vamos falar sobre a seleção de Neudos, que na verdade já mudou, né, de treinador. E o que a federação espera da seleção e o que vai mudar também na seleção em relação à formação, convocados, né? Porque está chegando a Neudos Nations League. Então, temos aí para dezembro 2 jogos, para janeiro, se eu não me engano, também 2 ou 3 jogos, eu tenho que confirmar. E a seleção vai ser testada. Então, a gente vai tratar sobre isso. E também eu vou dar uma curiosidade. Então, para você que ficar até o final, você vai ter uma curiosidade sobre uma burrice minha que eu fiz quando eu criei Neudos, tá? Então, se você estiver curioso, fica aí até o final, que você vai saber qual foi uma das burrices que eu fiz ao criar Neudos, né, ao entrar na comunidade. Então vamos lá, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar aqui é sobre a questão da confiança nos técnicos, né? Na verdade eu vou trabalhar mais sobre o mercado de técnicos, porque além de falar de cada treinador no seu respectivo clube, também tem alguns treinadores que estão sem clube que vão ser importantes para essa temporada, tá bom? Então vamos começar aí pelo Agno Royal Club, que contratou o Marcos Couto. E a confiança da diretoria ali, eu vou fazer uma escala de 1 a 5, tá, gente? Então, aqui, na questão do Marcos Couto, é quase um 4,5, né? Quase 5, né? Não é 100%, mas ele tem quase que a confiança total da diretoria, porque a diretoria entregou para ele a chave do clube. Então, o Marcos, ele tá recebendo um time novo, né? Contratações caras, um time muito mais caro do que os anteriores, e a diretoria confia que ele vai fazer esse time jogar, que ele vai levar os Royals para voos mais altos. Então, a confiança é muito elevada no Marcos Couto. No Neudos United, Licínio Pimentel, também uma confiança altíssima. Aqui na questão do Licínio, a gente tem uma confiança 5, porque ele foi muito bem no torneio anterior, né, na última Stars League, e a diretoria tem confiança total nele. Assim, para o Licínio ser demitido, precisa acontecer uma catástrofe. O Neudos United tem que ficar ali, à beira do rebaixamento, não fazer ponto nenhum. Para ele ser demitido, ele tem que acontecer um desastre muito grande. É um cara que tem muita confiança da torcida, que ele é amado pelos torcedores, torcedores é a mesma coisa. Ele é amado pela torcida, ele tem muita confiança da diretoria. Então, para acontecer alguma coisa com ele, é muito difícil. Agora, quando a gente vai pro Dryon FC, Aires Maciel. Esse aqui também é um dos casos assim bem parecidos com o Marcos Couto. A diretoria anterior, né, que era da RTX Sports, tinha confiança total no Aires. Agora trocou a diretoria, né? O Kemed comprou o Dryon e a confiança é ali perto do 4,5, né? Eles confiam demais no Aires, é claro, não 100%, né? Porque estão começando a trabalhar com ele agora, mas a confiança é muito grande pelo que ele já fez, né? Então o Aires ele liderou o Dryon para boas campanhas, grandes campanhas com um time muito enxuto. E agora, com dinheiro nas mãos, eles esperam que o Aires leve o clube para um novo patamar, né? Então, se espera muito dele, mas a confiança também é muito elevada, é uma confiança lá no alto. Dalibor Queso.
do Unif Athletic. A confiança nele tá ali em torno de 3 a 4, né? Tá nesse patamar. O Dalibor ele foi trazido para ver se dava jeito no Unif, que no ano passado tinha como treinador um treinador de Motoro, não me lembro exatamente o nome dele, mas acho que era Daigoku. Esse primeiro nome tá certo, era Daigoku, agora não me lembro o segundo nome. Mas ele fez uma campanha ruim e o NIF quase foi rebaixado. E o Dalibor veio para manter o time na primeira divisão e receber mais investimento para essa temporada agora de 2026. O primeiro objetivo foi concluído, mas agora a diretoria quer ver uma grande mudança aí de postura no time. Trouxe reforços, muitos reforços, e precisa ver alguma coisa acontecendo. Então a gente tem uma confiança, vamos dizer ali, em 3,5. Vamos para o Tion Galactics, tá? Victor Moreira. Ele é o substituto do Marlon Teixeira, que tinha confiança 5 da diretoria, né? Foi para a seleção agora, que nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive. E o Victor assumiu o Tion Galactics. E o Victor, ele já tem título na carreira. Olha que loucura. O Marlon Teixeira não venceu títulos à frente do Tion Galactics, mas o Victor venceu, porque ele fez o finalzinho ali da Taça da Coroa. Ele foi campeão da Taça da Coroa. Então a confiança da diretoria nele é alta, não é 100% ainda, porque a amostragem dele é muito pequena, só jogou a Taça da Coroa, mas ele tá com a confiança ali pelo menos 4, né? De 1 a 5, pelo menos 4, muito alto, quase o máximo de confiança que a diretoria poderia depositar nele. Agora no Yonf FC a gente tem o André Smith. Aqui a gente tem uma situação muito engraçada, né? O André, quando o Neudes entrou na Confusa, ele estava treinando o Total Urbano, foi demitido e depois ele assumiu o Escudeiros. No Escudeiros ele fez uma campanha péssima. Assim, o Escudeiros foi lanterna de 2024. Então ele foi rebaixado agora em 2025, mas em 2024 ele quase foi rebaixado antecipadamente. Depois que é trocado o comando técnico dos Escudeiros, os Escudeiros até chega a bater os playoffs de 2024. Então o Escudeiro se recupera. E o André decide aí fazer uma grande mudança no seu pensamento sobre futebol. Então ele muda ali a sua forma de treinar os times, muda um pouquinho da sua mentalidade. E ele recebe uma oportunidade do Yonf para tentar tirar o clube da zona de rebaixamento. O Yonf estava flertando bastante com o rebaixamento. Acabou que, mesmo que a diferença tenha sido pouca, né, para os rebaixados, ele foi ali o terceiro time fora da zona. Então teve um pouquinho mais de segurança, né, do que o Unif e o New Gold. E aí a confiança no André é 3. Por quê? Porque tem essa questão do passado dele, de como ele com a montagem do elenco em mãos e tempo, ele foi mal. No susto, ele conseguiu ter um bom desempenho, mas a diretoria quer ver se ele vai conseguir apresentar algo a mais. E trouxeram também uma grande contratação, 10 milhões de francos solitários gastos em Adenabas, e querem ver resultados. Então, confiança 3 para André Smith. Sebastian Gran. A confiança da diretoria do Darmstadt no Sebastian Gran é 5. O Darmstadt teve um ótimo desempenho, né? E fez alguns investimentos para esse ano e espera que o time só melhore, né? Mas a confiança é altíssima. O Darmstadt pegou aí, se eu não me engano, Taça Neri Pumpido, e o time tá assim, muito feliz com o comando do Gran. E agora esperam aí que novos passos sejam dados. Clube Selva com Oran Wright, confiança 5. Desde quando o Oran Wright foi trazido, a ideia é que ele fosse aí o grande líder do time, que ele mexesse os pauzinhos ali, que ele tivesse a chave do clube 100% nas mãos dele. E agora o Clube Selva está na Taça Neri Pumpido. E muito graças a ele, né? Porque o Clube Selva não tem aí um dos melhores elencos do país, e ele mesmo assim conseguiu liderar esse time a uma competição internacional. Então, confiança 5 no Wright. Espero muito dele. Teotônio Aranha, do Total Urbano. Também aqui a gente tem uma confiança 5. Teotônio Aranha ganhou 2 títulos à frente do Total Urbano, a Taça da Coroa e
a New Stars League. Ele tem 2 títulos ganhos. Na verdade, assim, ganhos, tá? Na verdade, assim, a gente pode dizer que a confiança, na verdade, é 4.5, não é 5 total, porque como o Total Urbano é um time gigantesco, esperava-se que ele tivesse melhor desempenho em algumas outras competições esse ano, né? O Total Urbano foi eliminado na fase de grupos da Taça da Coroa. Também foi eliminado na fase de grupos da Carlos Valderrama. E não fez um bom jogo no Mundial na sua eliminação. Então, existe ali um pequeno asterisco, mas sabe-se que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Essa é a questão. Então, ficamos aí no 4.5. O Teutônio tem muito crédito, mas esses desempenhos aí do clube dão uma certa preocupação. Eles esperam, inclusive, que o desempenho que aconteceu na final da New Stars League não se repita. Que o time fez apenas uma finalização, foi amassado o jogo inteiro, mas mesmo assim ganhou. Então a diretoria entende que isso acaba envolvendo muito mais sorte do que de fato um planejamento, porque o time não jogou assim durante o ano, né? Então foi amassado na final e mesmo assim conseguiu ganhar. Então eles esperam que agora, com essas novas peças de rotação, também com uma consolidação ainda maior do trabalho, que o time tenha um desempenho ainda mais dominante. Gildas Johnson do Central Club. Ele chegou aí meio que no susto, no meio do ano, com a saída do Secundino Davis, né? O Secundino já era esperado que ele saísse no final do ano, como eu falei no último podcast, mas ele saiu no meio, né? Ele já sabia que o contrato dele não seria renovado, ele preferiu sair antes. E o Gildas foi chamado, ele estava na seleção sub-21, teve um desempenho ok. Então, a confiança nele ali tá em 3, 2,5, 3, porque não se teve ainda muita amostragem, né? Não se teve ainda muita amostragem do que ele poderia, do que ele pode entregar. Espera-se que o time com as contratações tenha um desempenho melhor do que ano passado, né? Ano passado não, já ainda é 2025, né, gente? Eu tô com a cabeça já em 2026. Então, se em algum momento eu falei ano passado, desconsiderem, não tô falando 2024, tô falando 2025, foi aí loucura da minha cabeça. Mas espera-se que ele tenha um desempenho melhor, né? O Central Club não conseguiu pegar nenhuma competição fiasco, né? E isso para o clube influencia na questão das contas. É muito importante que o clube tenha melhora agora. Ernesto Macedo, Deportivo Rios. O Ernesto voltou, foi anunciado oficialmente de volta ao Deportivo Rios. E o clube espera que ele consiga trazer o Deportivo de volta aos títulos, né? Ele venceu o título, o Deportivo meio que bate na trave 2 vezes nos anos seguintes. Por quê? Em 2024 é vice do Yonf FC, em 2025 ele cai nas semifinais. Então, assim, o time não perdeu força, né? O time continuou muito forte, só que eles querem voltar a ganhar. E ninguém melhor do que o técnico que deu o último título do Deportivo Rios de volta ao comando. Então, a confiança nele é 5. O Ernesto Macedo é um ídolo do Deportivo Rios. E a ideia é que ele volte a trazer títulos. Polívio da Universidade Costa Azul. Confiança 5. Se desse até confiança 12. Porque o Polívio fez um trabalho espetacular levando a Universidade Costa Azul às semifinais da New Stars League, né? Ninguém esperava por isso. E ele conseguiu levar o clube às semifinais. Foi espetacular. Né? O clube que não tem grandes investimentos. E ele conseguiu levar o clube vencendo aí gigantes, derrubando gigantes no meio do caminho. Espetacular, confiança muito alta nele. E espera-se que pelo menos ele consiga manter aí o nível. Vão tentar trazer mais alguns reforços, mas o financeiro do Universidade Costa Azul ainda é muito limitado. Sporting Fire, Belchior Carvalho. Confiança nele por enquanto é 3. Ele foi selecionado a dedo pela diretoria do Sporting Fire, né, a RTX, agora que deixou o Dryon e comprou o Sporting Fire. Mas a diretoria ainda entende que precisa ver o trabalho dele acontecendo. Deram nas mãos dele aí também a incumbência de cuidar da base, né, de pelo menos ali planejar o funcionamento da base, escolher treinadores, etc. Porque confio no trabalho dele, só que a questão do 3 vai muito pela questão de pouca amostragem, né? De que ele acabou de chegar, vamos ver aí como é que vai ser o trabalho dele. Então,
acima da média, né? Porque a média, o meio ali seria 2,5, já tá no 3, mas ainda precisa ver como é que vocês vão acontecer. Heimer Sotohai do New Gold, confiança 4. Ele conseguiu livrar o clube do rebaixamento, né? O clube passou ali a maior parte do tempo na penúltima posição da liga e ele conseguiu livrar o clube do rebaixamento. Então, existe muita confiança nele e, inclusive, algumas peças aí estão sendo trazidas. Ele está participando ativamente da montagem do elenco. Francesco Cacciali do União Desportiva, confiança 5. O Cacciali ele foi trazido por conta da experiência dele em futebol, que ele foi campeão com o Young FC também em Neudos, né? Foi campeão de 2024. Então já se acreditava que ele conhecia o futebol de Neudos. Ele levou o União Desportiva a subir, vencendo as duas partes da Série B, né, da Access League. Sem necessidade de final, né? Porque a Access League é dividida em duas partes. O vencedor da primeira enfrenta o vencedor da segunda para definir quem é o grande campeão. É parecido com a modalidade que adotam os nossos irmãos sul-americanos de apertura e clausura. Mas o União Desportiva venceu as duas partes e não houve final, né? Então a confiança nele é 5. Toledo Futebol Clube, Jordano Williams. Confiança nele é 3,5, tá? 3,5 para 4, ali bem próximo de 4. Acredita-se que ele é um bom treinador, mas ainda existem dúvidas se ele vai dar conta do recado na primeira divisão, tá? Então aí entre 3,5 e 4. E o que eu falei do mercado de técnicos, tá, gente? Existem no mercado pelo menos 3 treinadores que podem aí trazer grandes dúvidas caso algum time aí não tenha um bom desempenho. E o que eu quero dizer com isso, né? São 3 treinadores que fizeram bons trabalhos e por algum motivo acabaram não permanecendo nos seus respectivos clubes. Então a gente vai ter o Romualdo Braga, que estava no Sporting Fire e evitou o rebaixamento do Sporting Fire ainda com certa tranquilidade, tá? Ele foi demitido porque o clube entendeu que o Belchior seria melhor para o futuro. Temos o Isaac Davis, que também estava numa bucha de canhão aí, que era o Agnon Royal Club, sem dinheiro. Ele foi demitido porque a diretoria acreditava que o Marcos Couto ele seria ali um próximo passo, um outro patamar que o clube atingiria, né, um patamar maior. E ele acabou sendo desligado do clube. Também está livre no mercado. E o Ludovino Walker, que estava no Deportivo Rios, foi vice-campeão em 2024 da New Stars League e parou nas semifinais esse ano, ou seja, um trabalho muito bom. E também está livre no mercado. Nós temos aí 3 nomes grandes de peso que não querem treinar clubes de Série B, que estão livres no mercado só esperando uma oportunidade aparecer. Então, essa oportunidade pode chegar. E eles são nomes ali que estão como um urubu cercando a carniça, né? Que ótima analogia que eu dei agora. Mas basicamente só esperando alguém cair para eles receberem a oportunidade deles, tá? Então são 3 técnicos aí que vão vir muito fortes no mercado. Segundo assunto, seleção de Neudos que vai jogar a Neudos Nations League, tá, gente? Olha, no geral a seleção não vai mudar tanto. A única coisa que vai acontecer é que o Marlon Teixeira ele é um treinador que ele prefere linha de 4. O Ernesto Macedo normalmente jogava com 3 zagueiros, tá? E às vezes com 3 zagueiros e alas ou 3 zagueiros e meias, né? Meia direita, meia esquerda. O Marlon Teixeira ele prefere a linha de 4, com 2 zagueiros e 2 laterais. No geral, poucos nomes vão mudar aí na seleção de Neudos, tá? Ele vai trazer aí reservas para laterais, né? Porque o time ele não tinha reservas para lateral, porque ele não jogava com lateral, jogava com alas ou meias, né? Então ele trouxe aí reservas e ele vai jogar aí provavelmente no 4-3-3 clássico, né? Qual que é a provável escalação para o primeiro jogo da Neudos Nations, tá, pessoal? Eu vou até pegar aqui a tabela, já vou falar para vocês aí. O primeiro jogo de Neudos na Neudos Nations vai ser contra a Tessália, é um jogo dificílimo. E a formação provavelmente vai ser com Alistair Wilson no gol, né, o melhor goleiro aí de Neudos. Mitchell Mourinho na lateral direita, Doug Cunha
e Almiro Seixas na zaga, Hermit Vaz na lateral esquerda, Garvey Brown na volância, Roger Wood e Ludier Azevedo de meias centrais, Carlos Albergaria de ponta direita, Cunningham Braga de atacante e Orson Edwards de ponta esquerda. Então nós temos aí um 4-3-3 clássico bem provável pro jogo contra a Thessalha, tá? Inclusive, espero que o nosso querido amigo Mac não ouça esse podcast, né? Passando aí estratégia de Neudos para jogar contra a Thessalha. É bem provável que seja essa formação, tá? Não é 100% garantido, mas agora Neudos vai voltar a jogar aí com uma linha de 4. Então, quais são as prováveis formações aí pro futuro? O Marlon Teixeira falou que vai testar jogadores. Então, ele vai jogar tanto no 4-3-3 quanto no 4-4-2, 4-2-3-1, vai testar aí essas variações, né? Ele quer testar também o Cunningham Braga e o Franklin Martin jogando juntos. Pode acontecer em algum momento de Neudo jogar aí um 4-4-2 com um meio atacante e dois atacantes de área, na verdade um atacante de área e um atacante de movimentação aí, que seria o Cunningham Braga e o Franklin Martin, né? Vai ser um teste aí que provavelmente ele vai fazer. E espera-se, né? A federação espera que o Marlon Teixeira consiga trazer para Neudos um pouquinho mais de ímpeto, que eles entendem que faltou na Copa do Mundo. Eles entendem que na Copa do Mundo, Neudos ele precisava ter ímpeto, vontade de vencer, e faltou isso, né? Eles acreditam que o Marlon vai trazer essa vontade, essa ofensividade que eles acreditam que Neudos precisa. Para que não aconteçam mais eliminações por 3 empates, né? Porque foi algo muito decepcionante para todo o entorno de Neudos, né? O que aconteceu na Copa do Mundo. Então, pessoal, no geral é isso, tá? Neudos espera que... A Federação de Neudos espera que a seleção fique pelo menos ali entre os 3 primeiros colocados da Nations League, que todo mundo sabe que é difícil, porque a seleção de Neudos talvez seja ali uma das piores em questão de níveis, tá? Mas o trabalho até aqui foi muito bem feito na seleção, né? Neudos, ele, em alguns momentos, foi bem acima da expectativa que se tinha em cima da seleção, pelo trabalho bem feito e bem organizado da seleção. E para quem ficou agora até o final, vem aí a recompensa da curiosidade da burrice que eu fiz quando eu criei Neudos. Esse podcast foi bem mais curto do que o anterior, tá? Talvez eu acho que eu vou manter essa minutagem aí até 20, 30 minutos, eu acho que fica um pouquinho mais dinâmico. E vamos lá para a curiosidade da burrice que eu fiz quando eu tava criando o Neudos, tá? Eu achei a Confusa meio que por acidente. Tava procurando algo como um simulador de jogos fictícios, né? De partidas fictícias. Eu achei, se eu não me engano, eu achei o Hexacolor. Aí eu fui parar na Confusa e mandei um e-mail pro Luiz. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso, tá, gente? E aí ele me falou da comunidade no VK, eu baixei o VK. Aí eu conversei com o Marcelo Studart, e ele me ajudou a criar Neudos. A minha primeira ideia era criar um país na Groenlândia, em uma das áreas ali não habitadas da Groenlândia, né, porque eu gosto muito dessa questão do gelo dos nórdicos e tal. Mas aí ele me falou que talvez não seria verossímil, eu mudei de ideia e criei Neudos, né, da forma que o país é hoje. Inclusive, a melhor coisa que poderia ter acontecido, cara. E aí, quando eu comecei a usar o portal, criar os times, etc, etc, inclusive eu criei times com os escudos muito feios que ainda estão aí, a maioria dos escudos bem zoadinhos, eu vou mudar pra essa temporada agora. Os uniformes eu já mudei, eram uns uniformes feios pra caçamba, porque assim, eu não domino muita coisa de computador. Computador eu sei usar coisas assim pro trabalho em geral, então Word, PowerPoint, Excel, mas Photoshop, essas coisas eu não manjo absolutamente nada. Eu baixei um aplicativo bem qualquer coisa de celular pra fazer ali uns uniformes e ficou uma bosta, né? Mas beleza, fui levando. Aí depois eu descobri o EFC Kit Creator, né? Que é de criador de uniformes pra FIFA, né? Mas eu uso ele pra fazer a criação dos uniformes pra Neudos, né? Inclusive acho que o Gabriel, meu xará, o Gabriel Gabriel de Gavil, o nome dele é muito difícil, o sobrenome. Ele usa o Football Manager Kit Creator, que é dos mesmos donos aí do EFC Kit Creator no caso. Então,
Fui dando essa melhorada, já refiz também os escudos, vou arrumar tudo pra essa próxima temporada. E tinha uma coisa assim que eu achava estranho pra caramba, cara. Acho estranho pra caramba. E, inclusive, alguns já tinham comentado no certame de Neudos algumas vezes sobre os sobrenomes duplos, né? Porque Neudos tinha muitos jogadores que tinham ali 2, 3 sobrenomes, né? Tem um aqui que eu não corrigi até hoje, que é o Almiro Micael Jesus Seixas. Olha que nome desgraçado de ruim, meu Deus do céu. Na verdade, ficou até como algum folclore aqui, né? Beleza. É... Só que eu tinha muitos jogadores que tinham nomes duplos, né, cara? E eu não entendia por que isso acontecia. Porque quando eu gerava um jogador, ele vinha com 2 sobrenomes, meu Deus do céu. E aí, em alguns momentos, eu corrigia na mão. Então eu ia time por time, apagando o sobrenome do meio, ou o nome composto, né? Eu ia apagando. Pá, pá, apagando. E eu fiz isso no começo de 2024, da primeira divisão até a terceira. Olha o trampo que eu tive. Aí eu fui entender que nas configurações que eu fiz do país de Neudos, né, eu coloquei uma alta possibilidade de verem nomes duplos. Ou seja, eu fui um imbecil. Né, porque eu tava aprendendo, né, como usar a plataforma ainda, o portal. E aí eu não sei se eu não entendi o que era, sei lá. E aí eu coloquei lá uma probabilidade muito alta de vir nomes duplos, cara. E aí vinha esses nomes ridículos, né? Teve até uma vez que o Zé comentou num certame de Neudos falando que parecia nome de rua. E de fato parecia, cara. Eu já arrumei isso. Isso não acontece mais. Graças ao bom Deus, não acontece mais isso em Neudos, né? A ocorrência de nome duplo antes era tipo papo de 70, 80%. Eu ajustei pra 5%. Então. Foi assim, uma burrice minha, corrigida já, mas que é engraçada, né? Eu acho mais engraçado ainda por conta dessa questão do Zé ter comentado que parecia nome de rua. E realmente parecia, meu. Era ridículo e eu não sabia como arrumar. Aprendi sozinho, deu pra arrumar, resolvi, não acontece mais. Mas é isso. Pra você que ficou até aqui, espero que tenha gostado dessa curiosidade aleatória, completamente aleatória, de uma das minhas burrices aí na criação de Neudos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse segundo podcast. Como eu disse, eu quero manter a regularidade. Não sei ainda de quanto em quanto tempo, mas quando eu conseguir gravar, eu vou gravar. E é isso. Um forte abraço para você e até mais.